passada nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Há 500 anos, Martim Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses daquilo que ele vinha estudando na Bíblia Sagrada há algum tempo e daquilo que ele não enxergava que a Igreja Católica, estava produzindo naquele tempo que ele estava vivendo. E aquelas 95 teses, elas foram frutos de questionamentos de Martim Lutero, agora já monge, doutor em teologia, professor da faculdade de Wittenberg, e ele começou com seus questionamentos e duas passagens bíblicas falaram profundamente com ele e trouxeram a revelação daquilo que a sua alma estava com um anseio quase que insuportável. E ele conversava com o seu superior no monastério agostiniano, um dos monastérios mais rígidos que havia naquele local. Ele expressava os seus anseios, o quanto ele sabia que era pecador, que tinha pensamentos maus. Ele então cumpria todas as regras do monastério, ele cumpria todas as penitências que lhe eram impostas, e mesmo assim ele falava com seu superior e dizia: a minha consciência ainda me acusa, os meus pensamentos são maus, eu não consigo controlar. E aí esse superior diz para ele: vai estudar a Bíblia, acho que você na Bíblia vai encontrar o que a sua alma anseia. E estudando a Bíblia, ele começou como professor dos Salmos, e ele então no Salmo de número 31, ele viu um verso que chamou a atenção dele, o versículo 1 do Salmo 31, que diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Esse texto falou com Lutero porque ele estava tentando se refugiar em Deus, mas ele se sentia envergonhado porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um pecador. Ele sabia que o pecado estava preso nele, ele não conseguia se livrar desse pecado. E aqui dizia que ele jamais seria envergonhado. E dizia também que ele seria livre pela justiça de Deus e não a dele, a que ele produzisse. Isso ele ficou intrigado com isso. Mas o que é a justiça de Deus? Então, que pode me livrar? Que justiça é essa? Aí ele, em Romanos, capítulo 1, capítulo 1, verso 17, ele encontra um outro verso que traz luz a esse questionamento e que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Isso quer dizer, a justiça de Deus é uma boa notícia. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E com esse verso, ele entendeu que a justiça de Deus era uma boa notícia. Como a justiça de Deus podia ser uma boa justiça se perante a santidade de Deus nós estamos condenados? Como pode ser isso? Aí ele viu: mas o justo viverá pela fé. Ele entendeu então que nós somos justificados pela justiça de Deus, e essa justiça de Deus, ela se materializou em Jesus Cristo, que se fez justiça por nós. Ele, Jesus Cristo, sendo santo, ele se tornou pecado, foi para a cruz, morreu e ressuscitou, venceu a morte, para que eu e você também possamos ou pudéssemos até hoje vencer o pecado. E é tão interessante nós entendermos isso, porque na justiça humana, se a gente confessar o nosso pecado, nós somos obrigados a pagar por ele, porque o réu confesso vai ter a sua pena. Não tem outro jeito, o juiz não pode te liberar se você confessar.
o seu pecado, ele tem que te dar uma pena para você cumprir. E a justiça de Deus, quando você confessa, você é perdoado e livre, porque Jesus já pagou a pena. Entendendo isso, porque também Lutero, ele foi um estudante de direito, ele fez a faculdade de direito antes dos seus questionamentos de ir para o mosteiro e também para a faculdade de teologia, né? E então ele entendeu essa questão da justiça de Deus, descobriu isso, mas olhou para a igreja onde ele estava e tudo ali era uma negociação, uma troca, eram as vendas das indulgências, eram o culto às relíquias, o culto aos santos, o culto aos mortos. Então, tantas coisas que ele não via na Bíblia. E assim, então, ele publicou essas suas 95 teses na porta da igreja, que era um costume, né, que era uma cidade que era bastante universitária, então era um local para debates, e ele colocou as suas teses para debates, né? Bom, os debates aconteceram, ele na verdade foi excomungado, ele teve a oportunidade de se retratar, e ele disse, bom, eu me retrato se vocês me convencerem pela Bíblia de que eu estou errado. E como, né, com os maiores líderes da igreja ali, ninguém conseguiu convencer ele pela Bíblia de que ele estava errado, ele foi excomungado e ele então teve que viver escondido por muito tempo. É uma longa história, uma história bem interessante que você pode pesquisar, uma história de muita coragem, uma história de relacionamento com Deus mesmo e principalmente uma história de romper com o status quo da época. Uma história de um rompimento profundo que dura 500 anos, né? E por isso tão interessante de nós olharmos e de certa forma também resgatarmos essas conquistas que Martinho Lutero sistematizou em todos os seus escritos, em todas as suas teses e tudo aquilo que ele nos deixou como um legado da reforma. Se nós olharmos, né, o nosso mundo ocidental, não olhando tanto para a América Latina, que estava sendo descoberta naquela época, né? Nós também, havia pouco tempo, Pedro Álvares Cabral tinha descoberto o Brasil, um pouquinho antes tinham sido descobertas as Américas, então era um mundo novo, né? Mas se nós olharmos para toda a Europa e para os Estados Unidos, nós vamos ver uma profunda influência da reforma na educação, nas artes, nos direitos humanos, no meio ambiente, na política, no governo, no Estado e tantas coisas que foram impressos com uma cosmovisão cristã. Infelizmente, nos últimos 150 anos, isso tem sofrido, essas conquistas têm sofrido muitos reveses. Nós perdemos algumas coisas que eram realmente baluartes, colunas da reforma protestante, portanto, firmemente fincados em valores bíblicos, em valores judaico-cristãos, e que isso se perdeu pelo meio do caminho. Culpa da igreja, dos cristãos que não prezaram a fidelidade, né, que Lutero tinha ou colocou, né, e nós poderíamos assim resumir a teologia de Lutero naquilo que a gente chama as 5 solas. Solas porque sola quer dizer somente em latim, né? Então a primeira conquista, só Jesus Cristo salva.
Não há outro caminho, não há outro mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo e Maria e fulano de tal e ciclano de tal. Não. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva, só pela graça. Só pela graça, não é graça e obras. Não, as nossas obras são fruto da nossa identidade em Cristo, da nossa semelhança, imagem e semelhança com Deus. As nossas boas obras só podem vir dali, não pode vir de nós mesmos. De nós mesmos, da nossa natureza caída e pecaminosa, não vem nada bom. Então, só a graça de Deus é que nos salva. A graça manifesta em Jesus Cristo. E somos salvos só pela fé. No crer nessa graça salvadora é que nós recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados, mediante um genuíno arrependimento dos nossos pecados. E conhecemos a revelação de Deus só pela Escritura. A palavra de Deus, a única fonte de inspiração divina comprovada é a Bíblia. Então, ela precisa ser o nosso guia de fé, o nosso guia de vida, precisa ser a Bíblia e só a Bíblia, só a Escritura. E a quinta sola, né, que é somente a Deus glória. O único que merece glória, todo domínio, toda exaltação, toda adoração, somente ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao Deus triuno. Então, só a Deus glória. Então, esses 5 somente, né? Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente a Deus glória. São o resumo da teologia reformada, da reforma que Lutero trouxe para a igreja. E Lutero era um escritor, um pregador muito duro, muito direto, muito claro, não deixava dúvidas daquilo que ele queria dizer. Outra característica de Lutero e uma conquista tremenda da Reforma foi que Lutero traduziu a Bíblia para a linguagem do povo. Até Lutero, o que acontecia? As pessoas iam nas missas, né? Mas ninguém entendia nada, porque a maioria do povo era analfabeto, não falava latim, falava o alemão, o inglês, o francês. Então chegava na missa, não entendia absolutamente nada, não tinha acesso à escritura, né? Porque, claro, a imprensa surgiu um pouquinho antes, né? No final ali dos anos 1489, se eu não me engano, a imprensa, ou 92, me falhou a memória agora, mas foi por ali. Veio a imprensa com Gutenberg. A primeira coisa que Gutenberg imprimiu foi uma Bíblia, né? Mas essa Bíblia em latim, né? Uma versão latina da Bíblia, e só era permitida a Bíblia em latim ou em grego. Então não tinha como as pessoas terem acesso. Lutero só teve acesso ao texto sagrado porque era um monge no mosteiro, então ele teve esse acesso e conseguiu descobrir. O que ele fez? Rapidamente ele começou a traduzir a Bíblia e traduzir na linguagem do povo. Inclusive ele ia para os mercados, para as ruas públicas, para ver bem o que as pessoas falavam, porque na época, imagina, né, nos anos 1500, o Brasil estava sendo descoberto, né, só depois que a língua portuguesa também, com os Lusíadas, né, os Lusíadas fixou as regras principais
da língua portuguesa. O alemão foi codificado na tradução bíblica de Lutero, para um alemão bastante moderno, e assim como os Lusíadas é para o português, a tradução bíblica de Lutero é para o alemão. Assim também para o inglês, a tradução bíblica King James também estabeleceu as regras então normativas do inglês moderno, né? Porque havia várias regras, né? Várias regionalidades. Então foi se estabelecido uma língua comum para todos. E a Bíblia teve, né, essa influência, essa importância, né, de ser marcos em suas culturas. Então, tanto para a cultura alemã como para a cultura inglesa, o fato da sua língua ter a sua base no texto sagrado, na Bíblia, isso influenciou a cultura também. Né? Já nós no português, como, né, a nossa influência da nossa língua foi os Lusíadas, que uma obra, é claro que como obra é bastante importante e apreciada, mas na verdade é uma fantasia. Então as nossas bases já fazem diferença, né? E então Lutero teve essa aproximação, ele tinha essa vontade de que todo o povo entendesse e tivesse acesso àquilo que ele teve. Então ele popularizou a Bíblia. E isso é uma diferença tremenda até hoje entre os evangélicos e os católicos, porque os católicos ainda têm a primazia da interpretação da Bíblia, não pode ser popular, é um privilégio dos sacerdotes. Lutero também resgatou o sacerdócio geral de todos os crentes. Lutero diz, baseado na Bíblia, claro, né, que todos nós somos sacerdotes, que não existe mais um ser superior, um enviado de Deus, alguém que tem que fazer a mediação, que esse mediador é só Jesus. Então todos nós somos sacerdotes e todos nós podemos ler e interpretar a Bíblia. É claro que ele não foi favorável à livre interpretação, que a gente pode interpretar de qualquer jeito. Não, a interpretação bíblica é uma ciência, se chama hermenêutica bíblica, e nos dá regras básicas para que a gente possa, mas isso não é difícil, você não precisa de uma faculdade de teologia para isso, né? São coisas simples. Eu mesmo aqui no programa geralmente costumo fazer isso, né? Ensinar as pessoas como ler, né? Então você também pode acompanhar e aprender, são regras simples que a gente pode olhar a Bíblia e pode tirar dali, extrair dali a direção de Deus, a palavra de Deus para a sua vida e também para grupos pequenos, para igrejas, aonde você for. Então eu quero deixar essa mensagem dessa reforma, que você aproveite esse tempo e você também olhe para o seu interior, para o seu coração, e você também esteja disposto para que Deus possa fazer uma reforma na sua vida. É um desafio, porque reforma para Lutero foi renúncia, foi quebrar com paradigmas culturais, religiosos fortíssimos na época, né? Chegando assim às últimas consequências. Então eu quero deixar esse desafio para você e que Deus te abençoe.